A gente viu que programar o FPGA pode ser bem interessante, principalmente quando a gente quer uma taxa de aquisição maior e uma velocidade de processamento maior. A gente programou o RT, o FPGA, mas se a gente quiser extrair o máximo de performance, o ideal é que a gente programe o FPGA, o RT e o PC e faça a comunicação entre eles. Assim a gente vai conseguir extrair o máximo de performance do hardware e entender um pouco mais como lidar com essa arquitetura, que é a mesma arquitetura utilizada nos Compact Reals, as versões industriais. Bora! Bom, eu estou aqui com um projeto criado, já tenho o MyReal adicionado no projeto, já tenho um VI que a gente usou em vídeo anterior com uma taxa de aquisição elevada do FPGA e faço essa comunicação com uma DMA FIFO. Vamos abrir esse código. A diferença é que eu acrescentei aqui embaixo um loop onde eu interajo com os LEDs do MyReal, os LEDs que já tem no próprio kit. É interessante observar que eu coloquei um loop em paralelo e é legal abusar de loops em paralelo. Isso significa que no FPGA, depois que eu compilar esses códigos, eles vão estar em regiões físicas diferentes do chip. Ou seja, o FPGA me proporciona um paralelismo real. E eu estou fazendo tudo isso com o LabVIEW, que consegue trazer para mim uma abstração maior e uma rapidez para desenvolver aplicações. Feito isso, eu vou fechar esse código e vou compilar ele novamente com as alterações. Para isso eu vou em Build Specification, New, Compilation. Em Source Files, eu vou adicionar o VI. Ok. Dessa forma, sempre que eu fizer alterações no FPGA, basta eu dar um build, ou seja, compilar novamente. Lembrando que o FPGA demora um pouco para compilar, até porque eu estou indo do extremo alto nível, que é a programação em LabVIEW, para o extremo baixo nível, que é o FPGA. Então é ideal que eu pense muito bem antes de programá-lo, para não ficar gastando esse tempo de programação toda vez. Vamos em Build. E aqui, como eu estou com o LabVIEW 2017 rodando no Windows 10, eu não consigo usar o compilador local. Isso é resolvido a partir das versões 2018 e 2019 do LabVIEW, que já conseguem rodar o compilador local de FPGA no Windows 10. Então eu vou usar o compilador na nuvem da National, que exige um contrato com eles. Esse processo pode demorar um pouco. Legal. Código compilado, eu vou fechar. E agora eu vou abrir o nosso VI do RT, que é aquele VI onde eu faço o reconhecimento de vogais, analisando as frequências do sinal, os formantes, separando em regiões para cada vogal e fazendo uma análise de covariância para ver se o ponto que eu estou falando no momento pertence a algum desses conjuntos. Vamos dar uma olhada no código. Ele já é um código que faz a leitura dos dados do FPGA via DMA FIFO e eu vou mapear o código novo que eu acabei de compilar. Vou configurar a referência e vou escolher o bitfile mais recente. Dessa forma, ele já me permite mapear os canais novos que eu criei, as variáveis locais. Então aqui eu consigo acessar os LEDs que eu criei lá no FPGA. Repara que esse método ele é diferente de usar DMA FIFO. Lá no FPGA eu apenas criei variáveis que eu vou acessar do RT. São controles aqui no FPGA. Muito bem, eu já deixei preparado aqui. Então estou acessando os 4 LEDs. E o que vai fazer eu acender esses LEDs é justamente a vogal identificada. No código anterior, eu estava utilizando o VI Expresso de comunicação com o MyReal. Mas esse VI Expresso, ele já acessa um código de FPGA próprio, que já foi compilado e foi preparado pela própria National. Porém, se eu já estou usando um código meu, eles vão conflitar. Então, não vai funcionar se eu usar esse VI Expresso aqui em conjunto. Então, eu posso tirar ele. A detecção das vogais vai ocorrer aqui e eu vou passar isso via variável local para acionar os LEDs do MyReal. Muito bem, antes da gente conferir isso, a nossa intenção aqui
é usar essas vogais agora para controlar o Snake Game, o jogo da cobrinha. Para isso, eu preciso trazer informação do RT para o PC. E eu vou fazer isso via Shared Variable. No projeto, botão direito em MyHue, New, Variable. Eu vou escolher o tipo String, ok, e vou dar o nome de vogal. Muito bem. Lá no código do RT, basta eu arrastar essa variável que eu criei para dentro do código. E vamos colocar ela aqui. Vamos trocar o modo de acesso para escrita. Vamos salvar. E vamos testar esse código do RT. Ele pede nesse momento para eu salvar essa variável que eu criei dentro de uma library que contém todas as shared variables. Eu vou procurar a mesma pasta e dar um OK. A, I, E, O. I. Legal. Eu sintonizei de novo aqui algumas vogais. Não está perfeito. Lembrando que tem alguns ajustes aqui de threshold de amplitude, que é para filtrar quando o volume da voz decai. Daria para trabalhar um pouquinho mais nessa sintonia. Mas vamos deixar assim para a gente ver como que fica. Para salvar esses valores aqui de ressintonia, eu vou clicar em Edit, Make Current Values Default, para não perder esses dados aqui. E agora, lá no Snake Game, eu vou colocar aquela variável distribuída, a Shared Variable. Então eu troquei o loop que trazia os comandos do teclado para esse loop que agora vai decidir a direção através da Shared Variable. Legal. Vamos salvar. Eu vou deixar rodando o código do RT. E a o e a e e e a e a Bom, essa foi a nossa brincadeira. Claro que a gente poderia ter aperfeiçoado mais o código, trabalhado mais nele para reconhecer palavras como cima, baixo, esquerda, direita, por exemplo, mas fica para uma próxima etapa. A gente programou aqui o FPGA, o RTOS e o PC. Existem vários conhecimentos aqui. Tem conhecimentos de eletrônica, de aquisição de dados, de sistema operacional e as próprias especificidades do FPGA. Vale a pena estudar um pouquinho mais, até porque essa é a mesma arquitetura usada nos equipamentos industriais. Uma dica legal é que, ao invés de usar shared variables, no ambiente industrial eu costumo usar a comunicação TCP/IP para fazer a comunicação entre o RTOS e o PC. O TCP/IP permite com que eu envie mais dados numa velocidade maior e sem perda de dados. Então acho que vale a pena estudar. O LabVIEW tem as ferramentas para isso, os blocos para você construir a aplicação servidor, a aplicação cliente, ao invés da shared variable. Então fica a dica. Eu gravei esses vídeos aqui com o intuito de ajudar os alunos de engenharia a acelerar o processo de aprendizagem dos conceitos teóricos. Então a gente perdia muito tempo entendendo como funcionava o hardware, um pouquinho do software também. Então isso ajudou muito em disciplinas como sinais e sistemas, sistemas de controle e processamento de sinais. É interessante também você conhecer outras plataformas como Raspberry Pi, Arduino, outras linguagens como Python, inclusive dá para rodar o Python aqui também, mas é legal você se especializar em alguma coisa também, até para que você use isso no seu trabalho. Bom, é isso que eu tinha para falar. Se você tem alguma dúvida, pode escrever para mim. Se você tem interesse nos códigos, quer entrar em contato para algum projeto que você está desenvolvendo, fica à vontade. Valeu, obrigado.